Capítulo 9, Batismo em águas. Identifica o crente com Cristo. O batismo em águas é de extrema importância para os cristãos. Ele é um sacramento fundamental que simboliza a entrada do indivíduo na comunidade da fé. Mais do que um simples ritual, representa uma profunda transformação espiritual na vida do crente. Esse ato é uma expressão de obediência e submissão a Deus, demonstrando publicamente a decisão de seguir a Cristo. O batismo é também um testemunho visível da fé e do compromisso com Jesus, uma declaração de que a pessoa se identifica com Ele e deseja viver segundo os seus ensinamentos. Além disso, o batismo possui um caráter profético de grande significado. A imersão nas águas simboliza o sepultamento do velho homem, ligado ao passado de pecado. O surgimento da água representa a ressurreição com Cristo, apontando para uma nova vida em comunhão com Deus. Dessa forma, o batismo em águas é uma experiência espiritual de renovação, perdão dos pecados e início de uma caminhada de fé. É um passo crucial na vida cristã, pois conecta o indivíduo à história e aos ensinamentos de Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 19, é um texto essencial para a compreensão desse mandamento. Nessa passagem, Jesus instrui os discípulos a fazerem novos seguidores em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem demonstra a vontade clara de Cristo de que o batismo seja parte da vida de todos os que creem. Ao ser batizado em nome da Trindade, o cristão reconhece publicamente a autoridade de Deus sobre sua vida. Nesse ato solene, ele se submete ao senhorio de Jesus e declara diante de todos o compromisso de viver segundo os princípios e valores do reino de Deus, deixando claro que pertence ao Senhor. O batismo também possui um forte caráter de testemunho público. Ao passar pelas águas, a pessoa declara sua fé diante de outros crentes e da comunidade em geral, tornando visível e inegável a transformação que Jesus operou em sua vida. Esse ato é um sinal externo de uma mudança interior, um marco de compromisso com Cristo e com o seu reino. Por fim, o batismo é também um momento de comunhão com a igreja. Quem passa por esse ato passa a integrar de forma plena a comunidade de fé, recebendo apoio, encorajamento e cuidado espiritual. É uma oportunidade de testemunhar publicamente a fé em Jesus e iniciar uma vida de discipulado junto ao corpo de Cristo. Assim, o batismo em águas não é apenas um ato inicial, mas o ponto de partida de uma jornada contínua de santidade, serviço e discipulado. Ele nos recorda que fomos chamados para viver como novas criaturas, refletindo a luz de Cristo no mundo, servindo com amor e perseverando firmemente no caminho que conduz à vida eterna. Batismo por imersão. Ao analisarmos as referências bíblicas relacionadas ao batismo, observamos que os exemplos apresentados indicam claramente o batismo por imersão. Embora a Bíblia não seja específica quanto ao método, a contextualização histórica e os relatos nos levam a compreender que a imersão é o modo mais condizente com a prática dos primeiros cristãos. A etimologia da palavra batismo, derivada do grego baptizo, reforça esse entendimento. O termo carrega o sentido de mergulhar, submergir ou lavar por meio da água. Essa conexão linguística fortalece a compreensão de que o batismo por imersão era, de fato, a prática predominante no período bíblico. Essa associação encontra respaldo em relatos como os batismos realizados no Rio Jordão, em que as pessoas eram mergulhadas completamente e depois emergiam da água. Além do batismo por imersão, outras duas formas também se tornaram comuns em diferentes tradições cristãs: o batismo por aspersão e o batismo por efusão. O batismo por aspersão consiste em aplicar algumas gotas de água sobre a pessoa, geralmente na cabeça, seja com as mãos ou com algum instrumento, como uma concha. Já o batismo por efusão é caracterizado pelo derramamento mais abundante de água sobre a pessoa, também sobre a cabeça ou o corpo. Ambos têm caráter simbólico e são utilizados em contextos litúrgicos variados. É importante notar que tanto a aspersão quanto a efusão possuem raízes históricas e teológicas em diferentes tradições cristãs. Cada prática carrega consigo interpretações próprias das Escrituras e formas particulares de expressar a fé. Apesar dessa diversidade, o núcleo do batismo permanece inalterado. Trata-se de um testemunho público de fé, de arrependimento e de compromisso com Jesus Cristo. Por isso, ao refletirmos sobre o batismo, precisamos entender que o mais importante não é o método em si, mas o significado espiritual que ele representa.
A identificação com a morte e ressurreição de Cristo, a remissão dos pecados e o nascimento para uma nova vida em Jesus são o que conferem profundidade a esse ato. Assim, embora a imersão seja a prática que mais se alinha ao sentido original da palavra e aos exemplos bíblicos, a essência do batismo vai além da forma. O que realmente importa é o coração entregue a Deus e a decisão consciente de viver em novidade de vida, testemunhando a fé diante da comunidade e diante do Senhor. O batismo, seja por imersão ou outro método, sempre aponta para a mesma realidade: uma aliança de fé e obediência diante de Deus. Ele sela publicamente a escolha de seguir a Cristo e simboliza o início de uma caminhada de transformação que será sustentada pelo Espírito Santo ao longo de toda a vida cristã. O batismo identifica o crente com Cristo. O batismo cristão é mais do que um simples ritual ou cerimônia. É um ato de profundo significado espiritual que nos identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando somos batizados, simbolicamente participamos desses eventos cruciais da vida de Jesus, estabelecendo uma conexão íntima com Ele. No trecho de Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo explora essa profunda relação entre o batismo e a identificação do crente com Cristo em sua obra redentora. Ele afirma que o batismo é muito mais do que um ato externo. É um mergulho espiritual que nos conecta de maneira direta com a morte e ressurreição de Cristo. Paulo destaca que, por meio do batismo em Jesus Cristo, somos batizados em sua morte. Isso significa que compartilhamos de sua morte na cruz, que nossos pecados foram crucificados com ele e que fomos libertos do poder do pecado. O batismo representa essa união real com Cristo, mostrando que nossa antiga natureza foi crucificada e sepultada com ele. Além disso, o apóstolo explica que o batismo também simboliza nosso sepultamento com Cristo. Assim como ele foi colocado no túmulo, também fomos simbolicamente sepultados nas águas. Esse ato expressa o enterro de nossa vida passada, daquilo que é velho e morto espiritualmente. É um testemunho público da decisão de deixar para trás o pecado e viver uma nova vida em Cristo. Porém, o batismo não se limita ao simbolismo da morte e do sepultamento. Ele também aponta para a ressurreição. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, nós igualmente ressurgimos para uma nova vida nele. No batismo, experimentamos uma transformação espiritual profunda. Nesse momento, deixamos para trás a vida antiga e renascemos para uma caminhada de comunhão com Deus, vivendo em novidade de vida. É um ato que vai muito além de qualquer ritualismo religioso, sendo a expressão visível e pública de nossa fé, entrega e compromisso com o Senhor. Ao compreender e abraçar plenamente o significado do batismo, somos capacitados a viver de forma transformada, refletindo a glória de Deus em nosso dia a dia. Esse ato torna-se não apenas um marco em nossa história espiritual, mas também um lembrete constante da nossa união e identidade em Cristo. Em suma, o batismo identifica o crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele simboliza nossa libertação do pecado, o sepultamento da velha vida e o nascimento para uma nova existência em Cristo. Trata-se de um momento de profundo valor espiritual, no qual declaramos publicamente nossa fé, entrega e compromisso com Jesus como Senhor e Salvador. É símbolo da morte para o mundo de pecado. No contexto de Romanos, capítulo 6, versículos 6 a 7, o apóstolo Paulo destaca que o batismo é um símbolo poderoso da morte para o mundo de pecado. Ele nos lembra que, embora o batismo não nos torne imunes ao pecado, ele nos liberta da escravidão e do domínio que o pecado exercia sobre nós, apontando para a nova vida em Cristo. Paulo afirma que o nosso homem velho foi crucificado juntamente com Cristo. Isso significa que, através do batismo, nos identificamos com a morte de Jesus na cruz e que a velha natureza pecaminosa é desfeita. O batismo representa uma separação definitiva do domínio e do controle do pecado em nossa vida. Somos chamados a não mais servir ao pecado, mas a viver uma vida de obediência a Deus. Paulo ainda enfatiza que aquele que está morto para o pecado está justificado. Ao nos identificarmos com a morte de Cristo no batismo, recebemos o perdão dos pecados e somos declarados justos diante de Deus. É também um lembrete constante de que fomos libertos da escravidão do pecado e capacitados a viver uma vida santa e transformada pelo poder do Espírito Santo. Por isso, o batismo possui um significado grandioso. Simboliza nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição,
a destruição da velha natureza pecaminosa e a nossa justificação diante de Deus. O batismo é o selo de propriedade de Deus. O batismo é mais do que apenas um ato simbólico. Ele também representa um selo espiritual que marca o crente como propriedade exclusiva de Deus. Ao descer as águas, o cristão recebe uma identificação espiritual clara, tornando-se reconhecido no mundo espiritual como alguém que pertence ao Senhor. A Bíblia declara que é Deus quem nos mantém firmes em Cristo, nos unge e nos sela como sua propriedade. Esse selo é uma marca de identificação espiritual que testemunha a relação especial que temos com Ele. É como se Deus colocasse sobre nós o seu selo, garantindo proteção, cuidado e a certeza de que pertencemos a Ele. Além disso, esse selo vem acompanhado do dom do Espírito Santo, que passa a habitar em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito é a presença viva de Deus em nós, capacitando-nos, guiando-nos e fortalecendo-nos na jornada da fé. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, declara que o fundamento de Deus permanece firme e tem este selo: o Senhor conhece os que são seus. Isso significa que somos reconhecidos como propriedade de Deus e chamados a viver de acordo com essa identidade. Assim, o batismo não é apenas um símbolo externo, mas também um selo espiritual que nos identifica como filhos de Deus. Ele nos lembra constantemente de que pertencemos ao Senhor e nos desafia a nos afastarmos da iniquidade, buscando uma vida de santidade e devoção. O batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo é um ato que acompanha a salvação, mas não é o meio pelo qual somos salvos. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus deixou claro que a fé é essencial para a salvação e o batismo é a expressão externa dessa fé. Ele afirmou: quem crer e for batizado será salvo, mostrando que a fé vem em primeiro lugar. Um exemplo marcante está no encontro de Jesus com o ladrão arrependido na cruz, relatado em Lucas capítulo 23, versículos 40 a 42. Aquele homem reconheceu sua culpa, temeu a Deus e demonstrou fé em Jesus, pedindo para ser lembrado no seu reino. Mesmo sem a chance de ser batizado, recebeu prontamente a promessa de salvação. Isso comprova que a fé é o fator determinante e não o batismo. A salvação é recebida unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. O batismo é simbólico e externo, não é a fonte da redenção. É um gesto de obediência e devoção que testemunha nossa fé diante da comunidade, mas não um requisito absoluto para sermos salvos. Embora seja possível que alguém não batizado seja salvo, a condição indispensável é crer em Jesus como Filho de Deus e reconhecer seu sacrifício pelos pecados. A salvação é um dom da graça divina, e o batismo segue essa fé como expressão visível da nova vida em Cristo. Quem pode se batizar? O critério para o batismo, conforme registrado em Atos capítulo 2, versículo 41, é claro e simples: aqueles que de bom grado recebem a palavra de Deus. Isso significa que qualquer pessoa que ouve a mensagem do Evangelho, crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor e aceita voluntariamente o chamado de Deus, pode se batizar. Não há restrições de idade, condição matrimonial ou estado de pureza moral. O batismo é para todos que respondem ao convite de Deus e desejam entrar em um relacionamento de fé com Ele. É importante destacar que o batismo não é reservado apenas para os perfeitos ou para aqueles que alcançaram um certo nível de santidade. Ele é para todos que se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus como Salvador e desejam viver a transformação que Ele oferece. O batismo é um ato de identificação com Cristo e um testemunho público de fé, independentemente do passado ou das falhas de uma pessoa. Está disponível para todos que reconhecem a necessidade de um Salvador, abraçam o Evangelho e se dispõem a seguir os caminhos de Deus. Esse passo é de grande significado na jornada espiritual de um crente. Ele marca a entrada na família de Deus e a identificação com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. É um momento de alegria e celebração, em que o novo crente testemunha sua fé e se compromete a viver em obediência ao Senhor. Quando a pessoa está apta para o batismo? No relato do eunuco etíope em Atos capítulo 8, versículos 36 a 38, vemos que ele foi batizado imediatamente após declarar sua fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus.
Esse episódio evidencia que a condição essencial para o batismo não depende de uma preparação longa nem de perfeição pessoal, mas de crer de todo o coração em Jesus e confessá-lo como Senhor. Muitas pessoas ainda acreditam que precisam alcançar um certo nível espiritual ou resolver todos os seus problemas antes de se batizarem. Esse pensamento, no entanto, não está de acordo com o ensino bíblico, que mostra o batismo como um passo inicial de fé e obediência, e não como a recompensa por já ter atingido perfeição. O exemplo do eunuco nos ensina que a prontidão para o batismo está fundamentada na fé em Jesus e na decisão de segui-lo, e não em méritos ou conquistas pessoais. O batismo é um ato de obediência e identificação com Cristo, apropriado assim que alguém reconhece e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, não há motivo para adiar o batismo por falta de preparo humano. Assim como aconteceu com o eunuco etíope, a única condição necessária é crer de todo o coração em Jesus Cristo como o Filho de Deus. O batismo é uma resposta imediata da fé e um passo essencial na caminhada cristã. Quantas vezes devemos batizar? De acordo com a passagem de Efésios capítulo 4, versículo 5, somos ensinados que há um só batismo. Isso indica que o batismo deve ser ministrado apenas uma vez aos novos convertidos, no início de sua jornada na vida cristã. O batismo é um ato simbólico que representa a identificação do crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento de entrega, testemunho público e início de uma nova vida em Cristo. Ao sermos batizados, estamos declarando nossa fé em Jesus e nosso desejo de seguir seus ensinamentos. A ideia de que o batismo deve ocorrer apenas uma vez está em harmonia com a compreensão bíblica de que o batismo é um evento único e significativo. Não é um ritual a ser repetido, mas um momento especial de compromisso com Deus e de entrada na comunidade dos crentes. Embora existam práticas diferentes em algumas denominações cristãs, a essência bíblica do batismo como um ato único é clara. O batismo não é um meio de salvação contínuo, mas um evento que marca o início de nossa jornada de fé. Portanto, uma vez que uma pessoa tenha sido batizada como um testemunho de sua fé em Jesus Cristo, não há necessidade de ser batizada novamente. O batismo é uma experiência singular e poderosa que estabelece nossa relação com Deus e nos une à comunidade dos crentes como membros do corpo de Cristo. O batismo em águas é um momento de profunda importância na vida do novo convertido. Ao ser batizado, a pessoa simboliza sua identificação com Cristo, participando de forma tangível de sua morte, sepultamento e ressurreição. É uma declaração pública de fé e compromisso com o Evangelho, sendo incorporado à comunidade dos crentes. O batismo é um ato de obediência aos ensinamentos de Jesus e reflete a disposição de seguir os caminhos do Senhor em uma nova vida em Cristo. O batismo em águas é uma experiência única, na qual o crente é mergulhado nas águas como um símbolo de purificação e renovação espiritual. É um momento de entrega total a Deus e de demonstração pública do desejo de viver de acordo com a vontade divina. O batismo não é apenas um ritual, mas uma experiência espiritual profunda que marca o início de uma jornada de fé e transformação. Através do batismo, o novo convertido se une à família de Deus e se torna parte do corpo de Cristo, fortalecendo sua comunhão com os irmãos na fé. Embora o batismo em águas seja um momento significativo, é importante lembrar que ele não é um meio de salvação em si mesmo. A salvação é recebida pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. O batismo em águas é um ato simbólico que acompanha a salvação, representando a identificação com Cristo e a obediência aos seus ensinamentos.